Olá, queridos, boa noite, paz de Jesus e amor de Maria a todos. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra, do Espírito Santo à nossa igreja foi o Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Eu acredito que você tenha ido à missa, viver os mistérios ali de Jesus. Se você não foi, eu convido você a ir amanhã, sexta-feira. Nós temos missa todos os dias, vivendo os mistérios de Jesus. Convido também você a ir no domingo, tá bom? Não perca, vá. Você que precisa se confessar, vá na igreja mais próxima. Convido você a se confessar, a se voltar para Jesus e a receber a comunhão. Amém? Vamos ler. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhe disse: "De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, o que o Espírito Santo traz à nossa igreja é algo riquíssimo. A mãe de Tiago e de João, como uma boa mãe, a mãe sempre quer o melhor para os seus filhos. Ele pede para Jesus o melhor lugar para os seus filhos. Essa palavra traz para nós que muitas vezes nós desejamos coisas grandes, queremos riquezas, queremos as coisas que... Queremos ser prósperos. Isso é errado? Não é errado. Nós podemos ser prósperos, com a força do nosso trabalho, estudando, se preparando, enfim, se qualificando, a gente pode. Mas o que é errado é quando eu coloco essa necessidade de prosperidade dos bens no âmbito material muito mais do que as coisas de Deus, Então, naquele momento, ela queria o melhor, mas ela não sabia o que estava dizendo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor veio para morrer por nós, para nos dar vida, para nos dar a salvação. Então, Jesus iria passar pela paixão. Então, ele iria beber o cálice do sacrifício, da paixão. Por isso que ele perguntou, se eles estavam dispostos. Eles disseram que sim. Então a gente vai ver lá na história que Tiago, ele foi mártir, Tiago, ele se doou inteiramente à palavra de Deus, seguiu fielmente os ensinamentos, evangelizou, partilhou, falou do amor de Deus, anunciou o reino de Deus, morreu mártir, decapitado. João também a mesma coisa, seguiu aquele mesmo caminho e aí sofreu muito, foi preso e tudo mais. Então nós sabemos que eles receberam a cruz, que Jesus já havia falado aqui, de forma indireta, e ele entendeu o significado da cruz e abraçaram essa cruz e viveram, Então assim, o Senhor Jesus, ele carregou uma cruz que não era nossa, como já foi falado. Viveu a paixão por amor. Então, é esse amor
que também entrega para nós a cruz, para que o nosso coração ele seja forjado, para que o nosso coração seja preparado para o céu. Vocês estão compreendendo? Então, e o que é esse cálice? Jesus viveu a perseguição. Esse cálice, a perseguição, é o martírio, são as tribulações, certo? São as dores, são os sofrimentos que aparecem na nossa vida. Às vezes, ficamos muito fixos naquela palavra que fala assim: buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós ficamos com a segunda parte: todas as coisas me serão acrescentadas. Então, só vai acontecer coisa boa, nada vai dar errado, nada, eu não vou ter que passar pela cruz. E aí você vai ler a Bíblia, você pula o livro de Jó, porque a história de Jó, ele sofreu muito, eu também não quero sofrer, eu tenho medo de sofrer, eu não quero sentir dor. Você está compreendendo? Então não consegue identificar. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, o céu, a santidade, o amor, um coração cheio da presença de Deus. É isso que o Senhor quer derramar sobre nós. Eu não estou falando para você que você pode fazer os seus pedidos. Peça. Todos nós temos sonhos, temos pedidos. Inclusive nós temos que rezar pelos nossos familiares, pela nossa conversão. Então assim, eu sei que esse vídeo vai chegar para muitos dos meus familiares. Eu quero dizer para vocês que mesmo aqueles que eu não lembro ou não conheço por tanto tempo, não visitar, olha, eu tenho esse caderno aqui de orações, né, pelos meus familiares, inclusive os falecidos, né? Então assim, a gente sabe o quanto é difícil essa vida de oração e nós não podemos desistir, não é verdade? Então, buscar esse reino não é só as alegrias. Ou você acha que rezar por um parente é fácil? A mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, rezou 30 anos. Eu tô falando isso porque eu vou falar para vocês que eu tô lendo esse livro agora e é magnífico, tá? Eu já tô indicando para vocês fazerem a leitura. Santo Agostinho é tocado por um amor assim imensurável. Eu tô até rezando: Senhor, eu quero ser tocada com esse amor. Mas eu sei que quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais as coisas são mais difíceis, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, não é isso? Então ele quer fazer o quê? Ele quer roubar a nossa fé, ele quer nos afastar de Deus, né? Ele deseja nos parar, e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou recebendo e acolhendo a cruz e vivendo, certo? E nós temos, vou abrir aqui o livro de Efésios para vocês entenderem uma coisa. Primeiro Lucas, deixei aberto aqui para vocês. Olha só o que a palavra de Deus vai falar para a gente. Em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Olha só, e siga-me. Olha o que Jesus está falando para nós. Renegue-se a si mesmo. Olha a dor. Quantas coisas a gente tem em nós que nós não queremos renegar, nós não queremos deixar. Por isso que quando eu penso em Jesus, tem tanto pecado ali que já virou até de estimação, né? Então a gente não quer largar, porque viver com Jesus é mudar a minha vida totalmente. Por isso que se chama conversão, é dar essa volta aqui, ó, inteira e mudar de vida. Não é uma conversão que você vai 360 graus, eu acho que dá a volta e você vai para o mesmo lugar, né? Acho que é 180 que você vai sentido contrário. Me corrija se eu estou errada. Então assim, e ele vai dizer que é todo santo dia. Abrace a sua cruz, carregue, ame Jesus. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar sua vida por amor de mim irá salvá-la. Gente, é uma entrega, é uma renúncia. E a cruz é isso, é entrega, são renúncias. Por que se torna difíceis? Porque eu preciso, como eu já falei, o nosso coração precisa ser forjado, trabalhado, purificado para receber Jesus aqui dentro.
Eu e você somos templos do Espírito Santo. E para o Espírito Santo poder habitar, ele precisa ser limpo de todas as sujeiras, as imundícies que nós, com o tempo, vamos acolhendo dentro de nós, dentro da nossa vida. E às vezes sofremos à toa, porque sofremos longe de Deus, né? Porque não queremos Jesus. Então não é melhor vir para Jesus e dizer: Senhor, dá-me a graça de carregar a minha cruz, de te amar, ser imitadores de Jesus, pedir a graça de receber de Deus um coração, um amor igual Santo Agostinho recebeu, Santa Teresinha e tantos outros santos, Padre Pio, olha os exemplos. E quando o Senhor diz que quer, continuando, né, dar essa vida de abundância, é uma vida de fé, de amor, de humildade, de caridade, de comunhão, de unidade, de intimidade com Deus. Ou seja, Deus quer trazer para nós uma vida eterna. Nós precisamos viver o céu. Antes de ir para o céu lá, nós precisamos viver aqui, experimentar essa experiência de amor que é incrível. Mas eu não vou experimentar se eu não abraçar a minha cruz. E eu tenho que saber que o mal ele vai tentar destruir essa comunhão. Lembra que a gente falou sobre rezar pelos familiares? Quantas vezes nós começamos a orar pelos familiares e aparece familiar difícil de tudo quanto é jeito, e as pessoas às vezes nos desprezam, brigam. Pra quê? Pra que a gente desista. Ah, fulano não tá nem aí pra mim, eu também não vou estar nem aí pra ele. Não, é uma luta constante. Entenderam? Se eu e minha casa queremos ser se eu quero que eu e minha casa sirva ao Senhor, vai ser uma luta até o último dia. Claro que o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai... E nessa cruz, muitas vezes o Senhor está te preparando, está me preparando e preparando você, para que quando a bênção chegar, seja uma bênção que não vá me afastar dele. Vocês estão compreendendo? Não é que ele não vai nos dar bênção. Claro que vai nos dar. Ele nos ama. Mas ele nos ama a tal ponto de nos colocarmos em situações que nós não venhamos futuramente nos afastar dele. Vocês estão compreendendo a situação? Espero que sim. Abra depois em Efésios 1:3, que eu não deixei salvo aqui, mas vou achar, tá? Rapidamente, Efésios. Coríntios. Efésios. Olha aqui. 1:3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Olha a bênção que o Senhor quer nos dar primeiro. É a bênção espiritual. A material vai vir? Vai. Que é a mesma bênção que com o tempo se perde, né? Perdão, vamos envelhecendo, as coisas vão se perdendo, vão perdendo valores, enfim. Mas o Senhor deseja nos dar bênçãos, em primeiro lugar, espirituais. E nos acolheu nele antes da criação do mundo. Olha só, para sermos santos. Então o Senhor nos escolheu, isso mesmo. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ele pensou em mim e em você antes da criação do mundo. Olha que lindo, olha que amor. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Precisamos carregar a nossa cruz para que possamos viver essa experiência de comunhão com Deus. Vocês estão compreendendo? Jesus, eu viver em Jesus e Jesus viver em mim. Olha que coisa incrível. É isso que Deus deseja para o nosso coração. E olha só, e mais uma coisa que eu anotei que é importante aqui. A cruz é a graça da salvação. É pela cruz que nós iremos ser salvos. É ela que nos levará ao encontro com Deus. Ela nos purificará. Ela nos dará um novo coração, um novo comportamento. Nascerá um novo homem pela força do Espírito Santo. Porém, veja que a pessoa passar, às vezes a pessoa pensa assim, que eu já vi muita gente comentando, se fulano tá passando pela cruz, ele tá em pecado. Porque uma batalha em cima da outra, ele tá em pecado. Veja bem,
cruz, pecado não é cruz, primeiro de tudo, porque senão o Senhor tinha dito aqui, né? O pecado, ele nos leva à morte, e não só morte espiritual, morte física. O pecado, ele não tem nada a ver com cruz e com salvação. Então coloca isso na sua cabeça. Precisamos ser forjados todos os dias. O nosso humano, ele precisa morrer todos os dias, todo dia. O que foi que Lucas falou aqui? Carregue a sua cruz todo dia. Eu estou falando? Não, a palavra de Deus, não é verdade? Ou seja, então eu preciso pedir essa graça, a graça de um novo coração. Eu preciso, e hoje eu vi o padre pregando, fazendo sua homilia, e eu achei muito interessante. E é uma coisa que eu já vinha rezando, sabe? E não é fácil a gente rezar. Senhor, me ajude a receber a minha cruz. Me ajude a carregar. Porque a minha carne, eu tenho medo de sentir dor. Então eu sempre rezei assim. E me ajuda, porque eu sei que é pela cruz que eu vou te ver, que eu vou ver tua face, que eu vou me encontrar contigo, que eu vou ser melhor a cada dia. É por esse novo coração que eu vou poder amar o outro, que eu vou poder olhar com o teu olhar para o meu irmão, que eu vou poder rezar, que eu vou poder evangelizar, falar do amor de Deus. É pela cruz, é a cruz que vai nos levar a ter uma intimidade com Deus, não tem outra forma. Vocês estão compreendendo? O Senhor é um Deus que pode tudo. Inclusive, ele até chama a atenção dos discípulos aqui no Evangelho, quando ele fala assim: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Então, entre vós não deverá ser assim. Olha só, não deverá ser assim. Então, quando a gente quer, às vezes, ser melhor do que o outro, essas situações, esses comportamentos de falar do outro, de criticar, existe, né? Somos seres humanos, por isso nós temos que morrer todo dia para o mundo, né? Não são atitudes humanas. Esse não querer sentir a dor e viver são atitudes da carne, porque exercitamos muito a carne, mais do que o espiritual. Eu trabalho o dia inteiro, então o que eu exercito mais? Eu exercito mais a palavra de Deus ou trabalho? Eu trabalho. Eu alimento, eu tomo café, eu almoço, às vezes eu lancho, janto. Eu consigo rezar o dia inteiro, me alimentar? Não, porque eu trabalho, né? E aí o Senhor chama para que sejamos humildes, para que desejamos servir. Veja, eu preciso ser humilde e pedir a graça, a força de suportar as tribulações, as dificuldades por amor a Deus. Humildade em reconhecer o senhorio de Deus, que aquilo que eu tenho que passar, o Senhor vai passar comigo e vai ser o melhor para mim. Sabe quando a gente toma aquele remédio muito ruim, porque está doente, eu preciso tomar o remédio senão eu não fico boa? É dessa forma, eu preciso viver essa experiência com Deus. Não tenha medo de sentir a dor, aquela dor que vem de Deus, aquela de carregar a sua cruz, de viver tudo aquilo por amor a Deus. Na verdade, é o único amor que nós poderíamos viver de uma forma tão intensa. Porque os outros amores podem se desfazer, os outros amores podem ir embora, né? Mas o amor verdadeiro é aquele que não passa. Deus é aquele que jamais vai passar. Deus é aquele que te olha, que te escolheu e me escolheu antes da formação do mundo. Foi o que nós vimos aqui na palavra de Deus. É um amor que não, é um Deus que não iria deixar eu sofrer à toa. O pecado faz isso, nos faz sofrer à toa. Porque está em pecado, vai sofrer, e o pecado traz a morte. A cruz não. É um sofrimento inteligente, é um sofrimento que abre as portas do céu para nós. Que nós possamos pedir essa força que vem de Deus. Ter coragem de pedir: Senhor, eu quero carregar minha cruz. Carrega comigo.
seja o meu sirineu, carrega comigo a cruz, me ajuda. E me ajuda a levar esse amor para as pessoas. Então, mais uma vez, que nós possamos pedir essa força que vem do alto, que vem do Espírito Santo, para sermos fiéis a Deus, né? Para buscarmos essa intimidade, essa fidelidade. Humildade para reconhecer o senhorio de Jesus. Humildade para querer servir, sempre servir, não importa o que aconteça. Amar como Jesus amou. Tem até uma canção, né? Amar como Jesus amou. Então, assim, viver, sermos imitadores de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Estivemos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.